Você já ouviu falar do curso de sensibilização da língua francesa para turismo na Bahia? Pois é, nós iremos abordar esse tema agora. Eu sou Ivonaldo Paiva, da Jovem Pan, e vou conversar com a professora doutora Claire Parrot, da UFBA, a professora doutora Marina Mello, da UFOB, e também a professora doutora Iana Medeiros, da USP, sobre esse projeto pioneiro aqui na Bahia. Vem comigo. Curso Sensibilização em Língua Francesa para Turismo na Bahia. A ideia do curso aqui para a Bahia, Ivonaldo, surgiu a partir de um projeto maior, que é coordenado por duas pesquisadoras bem importantes na área. A professora Heloísa Albuquerque Costa, da USP, e a professora Chantal Parpet, da Université Lyon 2, na França. E nós três fazemos parte da equipe de desenvolvimento com essas duas professoras, né? Chamado Projeto Interuniversidades Turismo, que tem como foco o ensino de francês voltado para o setor do turismo. Então, Marina e eu cadastramos um projeto de extensão entre as universidades em que trabalhamos, a UFOB e a UFBA, e depois organizamos um curso para os profissionais de turismo de Barreiras e Salvador. E agora, por que vocês escolheram duas cidades tão distintas, né? Nós temos Salvador, litoral, praias, e temos Barreiras, aqui no oeste da Bahia. Olha, a gente escolheu começar, né, por essas regiões, né, diferentes, porque nós estamos de corpo presente nelas, né? A Claire está aí na UFBA, eu estou aqui na UFOB, então a gente preferiu partir de um contexto que já nos fosse familiar para esse projeto piloto, que é um projeto inicial, né? Isso porque a gente já conhece o contexto local, então a gente consegue compreender melhor as demandas E também. como é que foi juntar forças entre universidades tão distintas, por exemplo, a UFBA, a UFOB e a USP, para colocar esse projeto de pé? Olha, juntar forças, Ivonaldo, entre universidades diferentes foi um processo muito natural para a gente, para nós três, né? Porque já havia um diálogo em andamento entre nós três. E ainda tem mais, a Cléria e a Ana, elas tiveram a tese de doutorado delas orientadas, elas foram orientadas pela mesma docente que foi a minha supervisora de pós-doutorado, que é a Heloísa, que é justamente a responsável pelo projeto que nós desenvolvemos em contexto aí mais amplo na área de turismo. E além disso, a Claire e eu, né, nós já estávamos articuladas através do nosso trabalho entre a UFOB e a UFBA por estarmos aqui no mesmo estado. E ainda mais, com a chegada da Iana ainda, né? A chegada da Iana, ela ainda deu mais consistência ao projeto, porque a Iana, ela tem um percurso muito sólido já na área do francês para objetivos específicos. E também no ensino de línguas aí mediado por tecnologias em São Paulo. Então, ela trouxe muitas contribuições na parte pedagógica do curso. Então, foi tudo muito natural, foi caminhando mesmo. E agora, o curso, vocês tiveram assim tão pouco tempo de divulgação, né? Nós estávamos conversando, tão pouco tempo e um grande interesse. Muita gente quis é, se inscrever. Ao que vocês atribuem isso? Olha, eu vou confessar que foi uma surpresa mesmo, né, meninas? A gente abriu o formulário sem saber praticamente sem fazer nenhuma divulgação oficial, só mandando para alguns grupos de WhatsApp, contatos de museus e contatos mais próximos. E em poucas horas já tinham vários inscritos. E o formulário, ele ficou aberto durante cerca de 6 ou 7 dias sem uma divulgação real, nem mesmo nas nossas universidades, nos sites das nossas universidades. E foram 78 inscritos. E eu acho que isso mostra duas coisas. Primeiro, que existe uma demanda real, tanto em Salvador, né, quanto aqui no Oeste, e isso por formação em línguas voltadas para o turismo. E segundo, que o francês ele ainda hoje desperta curiosidade e interesse. Muita gente quer aprender, mas não encontra um espaço acessível para isso. E quando aparece uma oportunidade gratuita como essa, pensada para o nosso contexto local, as pessoas aí elas abraçam na hora. Então, para a gente foi algo muito feliz. A gente sabe, professoras, que Salvador é muito procurada, né, por turistas estrangeiros.
Mas e Barreiras, o Oeste Baiano como um todo, né? O que tem de interessante que fez vocês levarem o curso também para aqui no Oeste da Bahia? Eu vou responder daqui, já que eu estou em Barreiras, eu vou responder aqui do contexto local. Quando se fala em turismo na Bahia, eu, como carioca, por exemplo, a primeira coisa que eu pensava era em Salvador. Aí, quando eu vim para cá, vi que não era bem assim, né? Ou eu pensava na Chapada, e isso ocorre com muitas pessoas. Só que o Oeste Baiano, ele tem um potencial gigante, enorme, tanto natural quanto cultural. Barreiras, por exemplo, né? Barreiras é uma cidade polo, que recebe visitantes o tempo todo por eventos, feiras, né, ou como rota para outros destinos. E ainda tem o entorno, né, com belezas naturais maravilhosas, incríveis. A gente tem a Lagoa Azul, a Cachoeira do Ouro, a Cachoeira do Acaba-Vida, várias cavernas, tudo propício para trilha, circuito turístico, ecoturismo, turismo de aventura. E ainda tem o lado cultural da região, porque o lado cultural da região também é muito rico. Festas populares, tradições, a gente tem comunidades quilombolas aí nos municípios vizinhos, e tudo isso compõe uma identidade própria, né? Um mosaico que merece aí ser valorizado. E também tem um traço muito forte por aqui, que é uma mistura, né? Em Barreiras e no oeste todo, a gente encontra pessoas do sul, do sudeste, do norte. E essa diversidade aparece até na comida, nas festas locais, no jeito de falar, nas músicas. É uma Bahia totalmente diferente do litoral, é de Salvador, mas com uma força cultural gigantesca. E aí a gente diz, né, merece ser reconhecida essa força e preparada para receber bem quem vem de fora para cá. O curso foi o mesmo nas duas cidades, né? Ou teve uma grade diferente para Barreiras e outra para Salvador? Ah, com certeza a gente adaptou o curso pensando nas particularidades de cada região, né? Pensando nas riquezas turísticas de Salvador e do Oeste Baiano. E por que a gente fez isso? A ideia de fazer essas adaptações, essas adequações, é a base de uma das áreas que integram o ensino de francês, que a gente chama de francês para objetivo específico. Então, quer dizer que a gente não ensina a língua do jeito como as pessoas estão acostumadas a ver, do jeito mais tradicional, como normalmente acontece com as propostas de livro, com os cursos de idiomas que a gente vê por aí, né? Esse jeito mais tradicional, ele tem um foco muito na gramática, em temas mais gerais, na vida cotidiana no geral. E o francês, para objetivos específicos, né? Um curso de francês dentro desses moldes, ele é voltado para quem precisa aprender francês e empregar isso mais rapidamente, numa situação mais concreta, como uma situação de trabalho, por exemplo. No nosso caso, os profissionais que trabalham com turismo. Então, a gente preparou um conteúdo com base no que esses alunos realmente vivenciam no dia a dia deles, né? Em Salvador, por exemplo, a gente pensou em situações é, em que eles vão receber um turista, eles vão apresentar uma exposição, receber um turista num museu, por exemplo. E para Barreiras, né, para o Oeste Baiano, a gente pensou em situações como falar das cachoeiras locais, falar sobre a festa do Nazaro, né, que acontece em Barreiras, que são patrimônios turísticos, né, naturais e imateriais. Então, esse aluno que está fazendo o curso com a gente, ele aprende um francês que faz sentido para ele, que ele pode usar imediatamente nos seus contextos profissionais. E isso muda muito o modo como a gente aprende francês e como a gente enxerga o idioma. É inclusive a tônica da minha própria próxima pergunta. Vocês acham que saber um pouco de francês, esse francês prático do dia a dia, né, pode mesmo fazer a diferença para quem trabalha no dia a dia com o turismo? A gente acredita que sim, Ivonaldo. A Bahia já é bem conhecida por ter um acolhimento caloroso, né? E eu posso dizer isso porque eu venho de outro estado, né? E eu confirmo que realmente o acolhimento aqui na Bahia é ímpar. Além disso, é importante considerar que a Bahia é um estado que é muito frequentado por turistas francófonos, quer dizer, pessoas falantes de francês.
Só para citar um exemplo, né, a gente tem dados apresentados por Maurício Bacelar, que é secretário de Turismo da Bahia, para a Embratur, e em 2024 houve um crescimento de 16% de turistas franceses que desembarcaram na Bahia, ou seja, 5.600 turistas franceses passaram por aqui no ano passado. E esse dado não contempla falantes de francês que vêm de outros países que não são da França. Então, a gente realmente tem um número mais expressivo de francófonos que vieram à Bahia. E se alguém ficou interessado, tá? E que está nos ouvindo e que quer saber mais a respeito desse curso, como é que eles podem ficar sabendo disso, podem se inscrever, o que que eles podem fazer? Olha, esse curso que a gente está oferecendo agora é uma primeira experiência, né, para a gente entender melhor as demandas. Então, tudo vai depender dos resultados que a gente observar, né, do retorno dos participantes e também das condições institucionais que a gente tiver. Mas a nossa intenção é, sim, aprimorar o curso e ter um novo oferecimento, talvez até adaptando para outras regiões e em outros formatos. Então, quem quiser acompanhar novidades, pode seguir os canais da UFBA e da UFOB. Muito bem, tá bom. E para fechar, professoras, que recado vocês gostariam de deixar para quem tem interesse de trabalhar com turismo, tá? E que quer se qualificar mais? E também para aqueles que acham que, do interior baiano, por exemplo, né? Que às vezes acha que aprender uma outra língua não é para ele. Que vocês podem falar para essas pessoas? Olha, o nosso recado é que aprender francês pode sim fazer parte do seu caminho, viu? Estou falando diretamente com os ouvintes. Mesmo que você nunca tenha tido contato com a língua antes, se você trabalha com turismo, saber se comunicar, ainda que de forma simples, já abre muitas portas. E faz mais sentido ainda quando a gente olha para o interior aqui da Bahia, como aqui em Barreiras, por exemplo. Muita gente por aqui cresce achando que aprender outra língua não é para ela, é verdade. Que é uma coisa de quem mora na capital. Só que o interior também tem voz, né? Tem cultura, tem turismo, tem talento e merece acesso a essas oportunidades. Então, você do interior baiano que está nos escutando, tem lugar nesse processo. E o seu conhecimento também é parte importante dessa construção. Olha, eu quero agradecer muito à professora Claire, à professora Marina, também à professora Iana, por esse esforço tão bonito que vocês fizeram. Esse projeto nasceu, vocês colocaram em prática, fizeram pesquisas, né? E agora está aí, invento em polpa, né? Então, parabéns, professoras, por olhar aqui para a nossa região leste, Salvador, trazendo essa língua tão bonita, tão charmosa como o francês. Muito obrigado. Obrigada.